Eu consegui entrar, desculpe, só uma coisa, eu consegui entrar porque minha mulher estava aqui do lado e ela, papai, ela foi para lá, porque não manjo isso. Eu vou muito no celular, agora eu estou com um computador novo, estava apanhando aqui para conseguir colocar nele, eu entrava e ficava sozinha, não entrava na sua sala, Rosa. É muito difícil, mas a gente vai aprendendo. Tem que fazer um curso com a Rosa em Santo André. A Rosa sabe tudo. É. Bem, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui dentro da 38ª subseção da OAB de Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a 33ª jornada semanal, a qual estamos denominando de EESG, essa nova modalidade que nós vamos conversar hoje para falar dos temas ambientais, em especial com os nossos painelistas aqui de hoje, o Pedro Mancuso, o engenheiro Pedro Mancuso, o engenheiro Mário Garcia e a querida amiga, a doutora Regina Veloso, da OAB de Salto, presidente da Comissão de Meio Ambiente de Salto. Muito bem-vindo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu quero, antes de mais nada, falar um pouco aqui do nosso trabalho na nossa subseção. A nossa subseção, que é presidida pela doutora Andréa Tartucci, a qual já registro aqui os nossos cumprimentos e cumprimento toda a diretoria da OAB de Santo André, a nossa diretora de cultura, a doutora Viviane, a nossa diretora das comissões, doutora Priscila, e a todos os advogados e advogadas andreenses. Os eventos da comissão, na verdade, cumprem um papel regimental, né, que, como todo mundo sabe, na pandemia acabou se ampliando virtualmente. Em junho do ano passado, quando já em plena pandemia, nós fizemos alguns eventos em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, e de lá para cá nós não nos vimos mais, não fizemos mais nenhum evento presencial, mas aproveitamos este período para fazer as lives semanais. Fizemos 25 lives semanais falando de educação ambiental, e em seguida, quando surgiu aí, dizem que é uma onda, mas que é uma onda que não vai passar, né? Iniciamos as lives para falar de ESG, uma vez que acaba abrangendo também não só meio ambiente, mas responsabilidade social e governança, né? Temos certeza que estamos no caminho certo, né? Seja individualmente ou institucionalmente. De ESG, mesmo antes da pandemia, ele já era uma realidade, né? E veio, na verdade, de encontro para vencer os desafios dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que está tão próximo, né? Porque, afinal de contas, esses objetivos com metas para 2030, nós temos, na verdade, menos de 10 anos para atingir esses objetivos. Mas, na verdade, a pandemia também ela trouxe um outro cronômetro, né? Muito importante destacar isso. Porque se os impactos ambientais, sociais e econômicos já eram evidenciados, né, por outras razões e acabavam afetando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e as práticas socioambientais, 2020 acabou também deixando para a gente uma lição que é preciso a gente fazer muito mais, né? E isso é possível para todos, por isso o nosso empenho aqui, o nosso engajamento para levar ao debate questões importantes, sempre abrangendo não só as questões ambientais, mas também as de responsabilidade social, que eu acho que é um dever de todos nós. Com isso, hoje, nós vamos tratar especificamente do recurso água, afinal, estamos com especialistas aqui,
que irão levar esse tema ao debate, uma vez que dia 22 de março, aí tão próximo também, a semana que vem, é o Dia Mundial da Água, né? Esse recurso tão importante, não só para as nossas vidas, para todo o planeta. Então, vamos receber aqui hoje o querido amigo, Dr. Pedro Mancuso, nós que compartilhamos aí outros espaços, né, no Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, o Dr. Pedro Mancuso, que é um especialista nesta matéria, possui um currículo que nós vamos ter a oportunidade aqui no decorrer da live, ele vai contar um pouco para a gente, mas que eu já faço questão de relatar aqui uma das suas experiências, né? O Dr. Pedro Mancuso possui graduação em Engenharia Industrial, na modalidade Química, pela Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade Católica, especialização em Administração de Empresas pela FGV, em Saúde Pública pela USP, fez mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo também. Tem experiência técnica de pesquisa e de docência na área de engenharia sanitária, ênfase em técnicas de tratamento, abastecimento e segurança da água, tratamento e disposição de esgoto industrial e uso de água. Atua como consultor, principalmente nos temas de saúde pública e meio ambiente, reuso e recirculação de água e segurança da água. Um currículo invejável nessa matéria, portanto, uma pessoa mais do que experiente, competente para tratar conosco deste tema. Muito obrigada, viu, Pedro, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui conosco. Receba aqui o nosso abraço da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André. Vamos receber também o Mário Garcia, que inclusive é membro, né, da nossa comissão, ele que veio prestar para nós um serviço imensurável aqui participando da nossa comissão como membro consultor, já há algum tempo, emprestando aqui também toda a sua competência, né, o seu trabalho na Fundação, e de maneira que para nós é muito honroso te receber aqui também, Mário. Mário, ele é professor e coordenador dos cursos de Engenharia e Arquitetura da Fundação Santo André. Tem também outros trabalhos que ele terá a oportunidade de mencionar aqui para a gente no decorrer da sua fala. É um professor muito respeitado pela academia e aqui na região provavelmente não tenha um engenheiro ambiental que também não tenha passado pelas mãos do Mário, muito querido por todos os alunos acadêmicos da região. E a doutora Regina Veloso, essa querida amiga, a gente se conhece há tantos anos, e isso também eu faço sempre questão de relatar nas nossas lives, Pedro e Mário, que assim, a oportunidade que nós tivemos realizando esse trabalho, assim, o valor é imensurável, porque a gente teve a oportunidade de trazer pessoas para, né, trazer a sua experiência, fazer palestra, relatar, né, o trabalho que vem desenvolvendo nas suas atividades e nas suas instituições em decorrência da pandemia, né? Provavelmente não teríamos essa oportunidade de estar aqui reunidos, né, com 3 pessoas de tamanho, gabarito para falar desse tema, se nós estivéssemos presencialmente, né? Isso eu acho que é um dos benefícios que nós vamos tirar, o aprendizado que nós vamos tirar, né, da pandemia. Poucas coisas a gente vai tirar, né? Mas essa é uma delas. E a doutora Regina Veloso, ela é advogada, preside a Comissão de Meio Ambiente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Salto, cidade turística, uma linda cidade. Tive a oportunidade de estar lá já algumas vezes com a Regina, nos eventos que ela brilhantemente conduz e no trabalho que ela conduz lá em Salto, que ela terá a oportunidade também de falar aqui para a gente, uma vez que, infelizmente, todas as vezes que hoje nós lembramos de Salto, a gente lembra do nosso rio Tietê
com aquela cobertura de espuma tóxica que acaba, né, terminando lá na cidade de Salto, infelizmente. Regina, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, aceitar nosso convite. Então, vamos passar à fala do Pedro Mancuso. Já vamos iniciar, então, com a nossa apresentação. Pedro, está com você. Marcar o tempo aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que a doutora Rosa me fez. Me sinto muito honrado de estar com vocês aqui. Doutora Rosa é nossa amiga já há bastante tempo, nós admiramos bastante ela e ela, sempre que eu vou lá na Fiesp, a gente conversa um pouco lá sobre o meio ambiente e tudo mais. E eu tenho muita admiração pela doutora Rosa. Doutora Regina, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Subseção da OAB de Salto, prazer em conhecê-la. Eu acho que eu já a conheço de algum evento. Lá em Salto. Lá em Salto mesmo, exatamente. Tive lá algumas vezes, e numa delas você ficou gravado. E o colega, engenheiro Mário Garcia, professor e coordenador do curso de Engenharia e Arquitetura da Fundação Santo André. Eu ia falar um pouco do meu currículo, mas a doutora Rosa falou mais do que eu mereço. Então, eu vou pular já para o nosso tema aqui, que é segurança hídrica. Por que eu escolhi esse tema, segurança hídrica? Porque, doutora Rosa, na segunda-feira é o Dia da Água. E na semana do Dia da Água, no dia 23, vai ter o lançamento do nosso livro lá na Escola Politécnica, aqui, que é sobre exatamente esse tema. Então, o reitor vai fazer lá um lançamento e nós ficamos muito honrados de fazer esse lançamento com o reitor e outras autoridades lá que interessadas no tema, né? Bom, segurança hídrica, eu estou com a minha colinha aqui, vocês não reparem, porque eu vou ter que dar uma coladinha aqui. A garantia, né, tem várias definições, mas é a garantia da disponibilidade dos recursos hídricos para a sociedade e meio ambiente. Disponibilidade, que a gente fala, como diz o engenheiro, quali quanti, qualitativa e quantitativamente, né? Não podemos falar em uma só das disponibilidades, se a outra não vier junto, para nós não resolve o nosso problema enquanto consumidores de água, né? Bom, em decorrência aí da mobilidade populacional, né, que houve, está havendo em todos os grandes centros, as populações migram do campo para as grandes cidades em busca de oportunidade de trabalho, em busca principalmente na África, fugir de guerras, etc. E isso vem acontecendo e o nosso país, a nossa região metropolitana, que em decorrência do fim do milagre econômico, né? Quando o milagre econômico, milagre brasileiro terminou, aquela população que veio, principalmente aí para Santo André, eu era de São Bernardo, né? A vida toda eu morei em São Bernardo. E as indústrias automobilísticas, né, criaram empregos ali e tal, e o pessoal veio para a região de São Bernardo em busca de oportunidade de trabalho e tal, e quando acabou o milagre econômico, esse pessoal se viu sem ter outra alternativa senão viver
aonde tinha espaço. E onde é que tinha espaço? Tinha espaço exatamente nas áreas de proteção dos mananciais. Eu acho que aí é uma crítica que até vocês são muito mais competentes para discutir isso, que eu acho que foi um subproduto da legislação de proteção ambiental, de proteção dos mananciais. Eu acho que criou espaços para ocupação em torno dos mananciais, que hoje é irreversível. Não dá mais para reverter esse fenômeno. Não dando para reverter esse fenômeno, você tem que conviver com ele. Então, essa é a nossa conversa hoje aqui. Como conviver com isso? Bom, a solução clássica como essa água começou a ficar comprometida, porque não havia mais condições nem de captação do esgoto gerado naquelas habitações sem condições, sem arruamento, sem nenhum tipo de engenharia, né? Não havia e ainda não há condições de captação do esgoto gerado. Não havendo essa condição, o esgoto cai direto na represa. Qual é a solução adotada, não só pela nossa concessionária, Sabesp, mas como é uma prática, né? Isso é uma prática já que está se tornando comum aí no mundo todo. Olha, não tem mais condição, vamos buscar água numa região mais longe. E depois mais longe, e depois mais longe. Que é um modelo completamente inadequado, porque ninguém nunca pensou que essa água vai fazer falta naquela região onde a gente tira essa água. E, primeiro, tem isso. Segundo, vai colocar essa água numa região super povoada, que a região metropolitana deve ter hoje alguma coisa em torno de 21 milhões de habitantes, alguma coisa aí, se não for isso, é perto disso, criando esgoto. Quer dizer, você pega a água, vai tirar a água de onde vai fazer falta e vai criar esgoto onde seguramente não tem condições de tratar, porque hoje nós tratamos 30%, se tanto, né? E vai causar um problema nos rios onde esse esgoto agora é jogado. É o caso de Salto. Toda a nossa calha do Rio Tietê vai convergir para a região de Salto e aí vai lá para baixo. Bom, então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar, bom, mas espera um pouquinho, então nós não estamos usando essa água, nós estamos reusando. Né? Então se fala em reuso. Claro que nós não estamos usando. O que é uso e o que é reuso? Né? Então a gente precisaria discutir isso aqui. Eu sempre falo para os meus alunos aí, uma casa em volta do Guarapiranga é reuso? Não é, absolutamente. E 2, e 3, e 4. A partir de quando? Né? Tem alguém que possa dar uma resposta? A partir de quando é reuso? Bom, tem várias respostas. Né? A resposta clássica da engenharia é, olha, a partir do momento em que o tratamento convencional não consegue dar conta, nós estamos com uma situação de reuso. Bom, e aí, o exemplo clássico é o Rio Paraíba. São 54, se não me engano, cidades que captam a água do Rio Paraíba, trata essa água, converte, abastece a população, converte esgoto, e quando trata, que é a minoria da cidade, joga no mesmo corpo d'água. Ou, a maioria, não trata e vai para a outra cidade, para outra, e repetindo esse ciclo até o Rio de Janeiro. Coisa que acontece com o Tietê até lá no Rio Paraná. Bom, e aí, então, eu converjo para o nosso tema aqui, que é a crise hídrica. Outro dia eu estava falando da doutora Rosa, que eu acho que é um nome completamente equivocado. Né? Crise é uma quebra da normalidade, é um acontecimento repentino. Eu até anotei aqui algumas coisas.
é uma ruptura do estado de equilíbrio. Por exemplo, eu tenho uma crise de apendicite, então eu tenho que ir para o hospital e operar. Agora, se eu tenho uma crise de apendicite todo mês de julho, caramba, não é mais crise. Isso já é um problema que se torna, que você tem que fazer gestão com isso. No nosso caso, é a gestão da água. No caso médico, você tem que fazer uma cirurgia. A crise do casamento. Olha, se eu tenho uma crise no meu casamento, uma vez por mês, bom, você tem que desquitar, porque senão você vai ficar ali. Deixa de ser crise, deixa de ser uma situação de equilíbrio. Aí é um novo equilíbrio, né? Bom, então é um nome que eu acho enganoso, e eu fiz um pequeno levantamento aqui, de 69 até a última chamada crise, entre aspas, aí, eu consegui anotar 2 dezenas de crise, de 69 até na última, 2014 e 2015. Caramba! Você tem que operar da apendicite, meu companheiro, senão nós temos um problema sério. Bom, qual é a solução proposta? Nesse livro aqui que eu apresentei, o primeiro capítulo, esse livro, na realidade, ele apresenta aqui, tem alguns, não sei se não dá para ver, ele apresenta in memoriam aqui, o professor, ele foi produzido em memória, eu sou um editor, juntamente com um colega da Politécnica, sou autor de alguns capítulos, mas o professor Ivanildo Espanhol, que era nosso mentor na área de reuso, a gente fez esse livro porque ele realmente era o homem do reuso. Tudo que eu sei, hoje eles falam Mancuso é reuso, eles até brincam. Não, Mancuso é reuso porque eu aprendi lá com o doutor Ivanildo, que sempre nós tivemos uma relação muito próxima. Bom, a solução proposta, o Ivanildo ele fez um artigo em 2015, e o título do arquivo, a inexorabilidade do reuso de água potável. Ele acha que é inexorável, você vai ter que fazer reuso. Não é que você vai ter que fazer reuso, cara pálida, você já vem fazendo reuso. A cidade lá do Vale do Paraíba, as cidades do Rio Tietê, a cidade de Guarapiranga, a nossa captação do Guarapiranga, aí já faz reuso. Então, tem várias formas de fazer reuso. Uma das formas é o reuso para fins industriais, a outra para fins agrícolas, etc. Mas sobram 2 que nós vamos falar aqui, que é o reuso potável. O reuso potável que pode se dar na forma indireta ou na forma direta. Bom, o que é o reuso potável na forma indireta? O reuso potável na forma indireta é quando eu uso o meio ambiente como o meio de campo. Ali. Eu faço um tratamento do esgoto e jogo no meio ambiente. Jogo no rio, por exemplo. Aí faço uma captação lá embaixo e eu pego essa água e aí eu potabilizo. Eu faço um tratamento de esgoto e depois um tratamento de água. E no meio aqui tem o meio, e entre essas 2 etapas tem o meio ambiente. O meio ambiente, que o Ivanildo chama de atenuadores ambientais, ele, se você perguntar para um leigo qual que é mais seguro, é o reuso indireto, que é esse, ou o reuso direto, onde não tem o atenuador ambiental. Você tem simplesmente o esgoto, e aí entra numa estação de tratamento de água, e aí abastece a cidade, que gera esgoto e volta e fecha o ciclo. Esse é o reuso direto. E aí, perguntando para um leigo, qual é o mais seguro? É o direto ou o indireto? Certamente a resposta será, olha, é o indireto, porque tem um rio ali. Ah, mas ele é indireto e nós vamos considerá-lo como reuso potável indireto se todas as variáveis, todas, estiverem sob controle. Aquilo que você lança, a vazão do rio, imagina o Rio Paraíba, a vazão do Rio Paraíba, a cidade de cima tem que estar administrando a qualidade de água para que a cidade continuamente trocando informação com a cidade que está mais jusante,
e falando, olha, hoje teve um problema aqui, nós vamos... Quer dizer, todas as variáveis, impossível em 54 cidades fazer isso. Então, o reuso potável direto já isso não acontece, porque a água vai entrar de uma estação de tratamento de esgoto direto numa estação de tratamento de água, só que não é convencional. É uma estação de tratamento de água com tudo que tem direito, com osmose reversa, com tudo. E aí, se nós perguntarmos para qualquer operador de estação de tratamento, qual que você prefere? Um rio que a água varia de acordo com as chuvas, etc., tipo o Rio Paraíba, que é o nosso exemplo aqui, ou uma que continuamente tem uma determinada qualidade. O operador ele vai falar, professor, eu não tenho medo da média, eu tenho medo do desvio padrão, da oscilação em torno da média. O número 10 é a média entre 11 e 9, mas também é média entre 15 e 5. Quer dizer, essa oscilação é que apavora tanto o operador como o projetista. Agora, então, a legalidade. Agora, para cair bem na área de vocês. Doutora Regina, está me ouvindo? Tivemos um problema, perdemos a doutora Regina aqui. Ela só desligou um pouquinho o vídeo, mas ela tá lá. Está lá? Bom, a legalidade. O doutor Daniel Roberto Fink, que é meu amigo pessoal, ele era um promotor de meio ambiente e hoje ele exerce suas funções de meio ambiente perante o Tribunal de Justiça do Estado, do Estado de São Paulo. Além de tudo, é meu vizinho, meu amigo pessoal. Quando ele fez o mestrado dele, eu fui o orientador dele, eu fui o único cara da Faculdade de Saúde Pública que orientou um promotor de justiça. Eu falei, Daniel, você tem um problema sério. Você vai fazer uma tese sobre reuso de água. Me fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, porque você é promotor e eu sou engenheiro. Como é que você vê isso? Ele falou, e ele escreveu, na sustentação dele, da dissertação, ele escreveu o seguinte, aspas, a classificação das águas, que na época era a legislação CONAMA 20, né, de 1986, e hoje é a 357, que é a mesma, poucas diferenças, o nosso raciocínio é a mesma coisa, dizia ele que era um instrumento legal para as políticas de recursos hídricos, e ela é intimamente ligada ao reuso, fecha aspas. Pelo seguinte motivo, abre aspas novamente, se as águas comportam classes, porque nessa legislação eles falam que as águas são divididas em 3 categorias, as águas doces, as salinas e as salobras. As águas doces, que é o nosso caso aqui, elas são classificadas em classes, né? Classificadas em classes, obviamente. Tem a classe especial, a classe 1, 2, 3 e 4. Ele fala o seguinte, se as águas comportam classes para os usos predominantes, leva-se em consideração o reuso para o estabelecimento dessas classes, porque a única que não comporta você jogar nada lá, mesmo que é a água de classe especial, ou seja, é a única que seria legalmente tida como uma água de primeiro uso, vamos dizer assim. As demais, a classe 1, olha, você pode jogar alguma coisinha, desde que você faça isso e isso. A segunda, você pode jogar muito mais coisinhas, desde que você faça isso e mais isso. E assim vai até a classe 4. Ou seja, de acordo com esse promotor, ele falava, olha, se esse raciocínio está certo, o legislador, quando fez isso, pensou no reuso. Então, está autorizado. Então, esse item que eu coloquei aqui, da legalidade do reuso, é óbvio, ele quando é muito bonita essa discussão com ele, né? Eu não tenho essa capacidade
que ele tem de fazer essa defesa, mas ele coloca isso muito bem. E ele diz o seguinte, que com relação à garantia, à segurança, é seguro? Bom, aí a gente tem que fazer uma pequena discussão também sobre esse negócio. Qual é o mais seguro, indireto ou direto? Então, nós já falamos alguma coisa. Quais são os instrumentos legal e operacional que devem garantir essa segurança? Então, eu coloquei duas coisas aqui. Instrumento legal. A portaria 2914 do Ministério da Saúde, e mais recentemente a portaria de consolidação número 5 de 2017, ela diz o seguinte, aspas, independentemente da origem, a água tem que ser potável. Ponto final. Então, o instrumento legal é a portaria. Se a água estiver potável, independe da origem. Independe da origem. E o instrumento operacional? O instrumento operacional é para ela conseguir fazer com que ela, tendo uma origem ruim, ela consiga ela atender a portaria de potabilidade. Então, o instrumento operacional, essa mesma portaria, fala, olha, para garantir isso, vocês precisam, as empresas de saneamento precisam fazer o que é prescrito pela Organização Mundial da Saúde, que é o Plano de Segurança da Água, PSA, chama-se PSA. Eu faço parte de uma comissão lá no Ministério Público Federal e a doutora Sandra Kenny Shimada Kishi, doutora Sandra Kishi, que é procuradora-geral da República, da Terceira Região, ela está batalhando sobre a implantação do Plano de Segurança da Água, e ela tem, por incrível que pareça, ela tem o maior adversário dela, e a gente precisa ver, ouvir, vou usar a palavra aqui de vocês, dos advogados, nós temos que ouvir o contraditório, né? E quem é o contraditório nessa questão? Por incrível que pareça, são as concessionárias. As concessionárias são, elas todas, Sabesp, etc., o contraditório. E, então, a proposta que eu faço nesse momento, doutora Rosa, é que a doutora Sandra, e ela vai estar presente no lançamento do livro, ela vai falar, ela tem acho que 10 minutos que fala, ela seria uma grande oportunidade para nós debatermos isso aqui com ela. Eu posso até fazer essa intermediação. Acredito que o PSA, o meu tempo parece que já foi, o Plano de Segurança da Água, ele não daria para falar aqui resumidamente, precisaria pelo menos uns 15 minutos a mais, não vou entrar nisso. Eu encerro aqui a minha colocação para a gente bater um papo, já que a doutora Rosa falou que era informal, era a nível de um bate-papo com todos os colegas, estamos aqui abertos. Não, é claro que eu não vou saber resposta de todas as perguntas que os senhores vão me colocar, mas vou tentar dar minhas colocações aqui. Muito obrigado aí pela paciência de me ouvir e vamos nós. Consegui os 15 minutos. Nós que agradecemos, Pedro. Imagine, eu acho que valeu muito a pena, porque você traz informações muito importantes para nós, para o debate, para todos que nos ouvem, porque, na realidade, água, infelizmente, é mais ou menos como o ar, né? A gente usa todo dia, a gente não vive sem esses recursos, mas muita pouca gente sabe como essa água chega nas nossas torneiras, no nosso chuveiro. Pouquíssimas pessoas, melhor dizendo, se preocupam como essa água chega, qual a sua qualidade, por que esses custos, por que não pode melhorar, por que nossos rios estão poluídos, por que não investir mais, por que o reuso é algo ainda tão pouco utilizado, né? Porque um projeto, assumido, né? como você colocou,
tão baratear, né, a água para todos nós, né, e nós não temos. Eu ia entrar, vou deixar aqui para provocação para você, Pedro, a questão do marco legal do saneamento, né, que eu acho que é um ponto muito relevante para a gente tocar nesse assunto. Obviamente, não vamos esgotar aqui, mas vamos adentrar o tema, até porque na semana passada nós tivemos uma boa notícia, né, acerca do veto do presidente Bolsonaro, né, que nós estávamos nessa expectativa, e o marco, tanto na captação de água como no seu tratamento, e que eu acho que nós devemos levar aqui num evento único, acho que só para falar disso, né, tal é a importância. Eu vou passar agora para o Mário Garcia, que tem contribuído, como nós colocamos agora há pouco aqui na nossa comissão, uma pessoa que, para nós, é muito importante, porque ele traz esse equilíbrio também naquilo que a gente tem de expectativa para a academia, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que se nós não nos preocuparmos com os bons profissionais em determinadas áreas ambientais, principalmente, cada dia mais necessário, a gente não vai conseguir avançar. Em relação à ESG, por exemplo, né, a gente já vê uma grande preocupação, né, das empresas em preparar profissionais que tenham essa capacidade, não só de falar só de meio ambiente, mas também saber falar sobre responsabilidade social, sobre governança, numa consonância dessas áreas, né? Porque é isso, não adianta mais nós nos preocuparmos somente com o pessoal, sendo que o meio ambiente não está sendo dentro do contexto ali empresarial, dos investidores, se essas áreas não estiverem sido adequadamente, né, cuidadas pelos seus gestores, né? Então, o Mário ele tem feito, inclusive, contribuições nesse sentido, não é, Mário? E eu gostaria que você, então, colocasse para a gente, né, na academia, como é que você tem visto isso? Bom, minha voz está chegando? Acho que sim, né? O que nós temos notado na academia, e eu acho que esse é um ponto importante, né? Existe a preocupação da formação, e nessa formação, né, nesse trabalho de formação, a água, por exemplo, é um dos pontos importantes. Então, o profissional que se forma na área ambiental, ele tem uma atenção especial à questão da água, né? O que a gente observa, que eu acho que esse é um ponto importante, até mesmo desde a formação e até a nossa preocupação na colocação desse profissional ao trabalho, quer dizer, você vai preparar o profissional e vai colocar ele no mercado de trabalho, né? Que ele chegue lá com as mangas arregaçadas e com as suas ferramentas para poder atuar nessa área, né? Essa questão da água em especial, né? Eu estou falando aí pela nossa experiência, por ter sido uma escola pioneira na formação de engenheiros ambientais, como a doutora Rosa mesmo comentou no início, né? Nós formamos engenheiros ambientais desde 2003, na região do ABC, então fomos, assim, bem um dos pioneiros, né, nessa formação, e desde o início existe, por exemplo, uma preocupação, até temos laboratórios especiais de água só para tratar a questão da água, né? Desde a água de reuso até a sua potabilidade, né? O que eu acho interessante nessa questão da água, e aí vem a preocupação, é que eu vejo que o meio ambiente, claro, nós já falamos isso até algumas vezes aqui, eu vejo ele como aquele mobile que a gente coloca em cima do berço de crianças, né? Todos pendurados, cheio de penduricalhos, né? Que é impossível mexer em uma peça sem balançar o mobile todo, né? A água está nesse meio, quando a gente fala em meio ambiente, ela é um dos principais pontos ali que a gente vai mexer e vai balançar o conjunto como um todo,
né? A gente vê todas as preocupações, não só aquela preocupação da parte energética, de ter reservatórios, ou até mesmo ter a água potável para nós aqui, vendo a água que vem dos rios voadores e vem para a nossa região, enfim, isso afeta o Brasil como um todo, mas a grande preocupação é no conjunto ter uma solidez. A solidez que eu digo é a seguinte, o meio ambiente e a questão da água tem que ser tratado como uma questão estratégica, né? Ela não pode depender de vontades que mudam de uma governança para outra. Nós estamos falando de ESG, né? Então, nós falamos, isso impacta na economia, isso impacta no social, isso tem a questão da importância da governança, né, em ter isso como uma coisa estratégica. Nós não podemos, por exemplo, pensar, e é claro, pela aula do professor Mancuso, que ele acabou de nos dar aqui agora, né, a gente sabe que isso é um campo muito vasto, tem muitas variáveis, né, e a governança precisa ver isso como uma forma estratégica, né, isso tem que ter planos de longo prazo, né, quanto maior o centro que nós estamos falando, né? Quanto maior a concentração, maiores as cidades, maiores são os problemas, né? São Paulo tem problema com água, né? Ela tem que fornecer a água aí para mais de 10 milhões de pessoas, né? Os grandes centros têm o problema de fazer essa captação. Saber hoje que a gente capta, apesar a água, parte do rio Tietê, a água vai lá para a região da doutora Regina, parte dela entra para o Rio Pinheiros e retorna para os nossos reservatórios, de alguma forma. Eles são bombeados, né? O Rio Pinheiros é um rio que anda para trás ou anda para frente, porque nós estamos captando água, né? Essas águas têm que ser tratadas para que elas possam ser utilizadas, mas o problema ainda não está todo resolvido, né? Isso não é um problema, não está todo resolvido. Eu não sei, talvez o professor Pedro também saiba, conheça um pouco mais de detalhes, eu não conheço o detalhe tão mais a fundo assim, mas, por exemplo, quando a gente passa no Rio Pinheiros, nós vemos uns reservatórios da Sabesp ali, que eram destinados, por exemplo, a coletas de esgoto, para que esse esgoto não fosse lançado diretamente no Rio Pinheiros, esses esgotos serem bombeados para uma estação de tratamento. Você passa lá, esses reservatórios são todos apodrecidos, você vê que foi um projeto abandonado, largado à margem do rio, né? Foi um dinheiro público gasto, está lá colocado e está jogando as traças, né? Então, quando eu falo assim um pouco estratégico, então nós temos que começar assim, né? Como a gente já falou várias vezes aqui em educação ambiental, né? Nós temos que formar as crianças já com essa preocupação, nós temos que formar os profissionais, a mão de obra especializada, para que eles atuem realmente na área como isso, né? Na hora de aplicar os profissionais, nós temos que buscar esses profissionais, porque às vezes até o profissional formado como engenharia ambiental, na hora que ele vai lá procurar o emprego, às vezes o local já está ocupado por um outro profissional que não tem a formação tão específica e ele poderia contribuir muito mais com aquilo, né? E isso chega a ponto da governança. No meu ponto de vista, eu acredito que toda essa cadeia, né, ela é disparada por um programa estratégico governamental, as coisas nascem ali, dali nascem a busca por profissionais, dali são liberados verbas para que se façam pesquisas ambientais, né? Pesquisas que tenham mais interesses, né? Nós vemos, por exemplo, programas de governo, acho que o Brasil pode até não ser o maior fomentador de pesquisas do mundo, mas tem muito dinheiro de pesquisa, o Brasil fornece bastante dinheiro de pesquisa, muitos falam em sustentabilidade e tal, mas dificilmente você vê uma linha de pesquisa específica só para a área ambiental. Olha, gente, nós temos aqui uma linha de pesquisa para tratar do meio ambiente. E dali vão sair os pesquisadores, dali vai sair a formação de pessoal, vai sair a formação de professores, vai sair a formação dos engenheiros ambientais, dos analistas ambientais, que aí sim entram no mercado e conseguem contribuir de uma forma positiva, né? Então, para mim, eu vejo assim que o estratégico, né, mesmo que a gente tenha leis ambientais, que são leis, inclusive, consideradas muito avançadas, né? Mas como é que isso reflete em termos de projetos estratégicos? Olha, vamos projetar que nós vamos ter, por exemplo, existe um projeto do governo, existe, olha, um programa aprovado, chamado Rota 2030,
onde esse Rota 2030 fala assim, olha, indústria automobilística, até o ano de 2030 nós temos que ter carros elétricos no Brasil. Maravilhoso, ótimo, isso vai desenvolver empregos, enfim, né? Tem todo um desencadeio. Mas onde é que está assim? Olha, pessoal, até 2030 ou até 2050, nós vamos ter menos desmatamento, e com isso nós vamos melhorar a condição climática, e com isso nós vamos melhorar a oferta de água, e com isso o Brasil tem um plano estratégico de longo prazo. Né? Para isso, nós estamos fomentando pesquisa, formando pesquisadores, formando profissionais e colocando eles no mercado para que eles atuem. Então, acho que isso faz parte de uma grande visão estratégica, ambiental estratégica. E, sem dúvida, né, as pessoas precisam ter a consciência que a água não é um recurso infinito. Muita gente ainda pensa isso. A água não acaba, toda hora chove, então nós não vamos ter problema de água dessa forma, né? A água é sim infinita, a gente está vendo aí os nossos relatórios, vimos o Cantareira bater, sei lá, quase zero lá no seu limite, né? Então, não podemos basear numa ideia de que a água é um recurso infinito, né? Para que a gente tenha isso com uma boa visão, para que a gente tenha isso de uma forma perene, né, para as grandes cidades e para o país, ele tem que ser visto de uma forma estratégica. Essa, mais ou menos, é a visão que eu tenho do assunto. Muito bom, Mário, excelente. Eu acho que é isso mesmo. Se nós não estabelecermos metas, né, nesse sentido, especificamente em relação à formação, né, de profissionais específicos em cada área, como você, de fato, nós vamos continuar com as dificuldades que nós temos, né? E eu acho que a situação que a gente está passando também, a pandemia e todos os reflexos dela, né? Eu acho que também traz uma pressão em relação a isso, né? Não só das instituições, mas também de toda a sociedade, né? Acho que a gente precisa aproveitar esse momento para ter um posicionamento em todas as relações, né? Seja de consumo ou dos investimentos, né? Como tão bem evidenciado agora com o ESG, em relação a produtos e serviços mais sustentáveis, né, a prática de usar, eu amo por isso, é algo que já é concreto no mundo, a produção ela não vai ser diferente no Brasil, né? Só que é uma demanda que ela envolve muitas providências, né, como você está colocando, né? Não é uma agenda fácil, né? Já não era, acho que antes da pandemia, né? E com ela, eu acho que tocar essa agenda, ela exige cada vez mais capacitação, não só da alta liderança, mas como profissional, técnico, como você está colocando, né? Muito legal a sua fala, muito bom. E agora vamos ouvir a doutora Regina Veloso, mais uma vez agradecendo sua presença. A doutora Regina vai trazer para a gente aqui algo que para mim é muito especial e muito valioso, que é exatamente o empenho, né, e a iniciativa de criar soluções através de uma instituição que ela preside, faz parte, né, que é a própria OAB lá de Salto, através da Comissão de Meio Ambiente que ela preside. Eu acho que dentro desse contexto todo é disso que a gente está falando e que eu acabei de dizer, né? Eu acho que falta um pouco do ativismo das instituições que têm sim que tomar providência, que têm sim que pôr a mão e tomar iniciativa, e é o que a doutora Regina fez lá em Salto. Obrigada, Regina. Obrigada, doutora Rosa. Eu agradeço o convite. A Rosa, que é minha amiga também, né, ressaltando de longa data, já nos conhecemos na busca por um meio ambiente melhor, colega de mestrado, e desde então a gente vem aí, né, nessa batalha, tentando fazer a diferença de alguma forma. Boa tarde, doutor Mário. Doutor Pedro, só lembrando
o senhor falou, está fazendo 1 ano que o senhor participou de um evento aqui em Salto, que eu organizei junto com o pessoal da engenharia, porque para essa área do meio ambiente, depois a experiência vai mostrando que são os engenheiros que nos conduzem, né, Rosa? A gente, sem essa parte técnica, e aí eu participei junto, foi um evento da SEMAI e a Semana Tripartite, que era a Associação de Engenharia de Salto, em Indaiatuba, Itu. Nós fizemos um evento, eu estou até aqui olhando. O senhor veio na apresentação no dia, foi no dia 11 de março, que veio o Nelson Reis, a Thaís. Eu sou vizinha amiga do Miqueias Godoy, que era amigo do senhor. Eu ia falar, amigo, eu ia falar isso. O Miqueias, ele... Está nos assistindo. Ele me convidou. Ele está nos vendo? Tá nos vendo. Um grande abraço aí, Miquel. Então, e aí, esse projeto aí, por isso que a gente vem desenvolvendo alguns eventos em Salto, nós tivemos de dar uma parada com a pandemia, até para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o local e ver de perto, não ver só essa imagem que a gente tem da TV, né, que vê o entulho chegando aqui. E muitas vezes eu mesma não morava aqui, estou há 6 anos, a gente só tinha aquela ideia da cidade das garrafas PET, mas aí até ver o local você não compreende que isso não é nada daqui, esse lixo não vem daqui. E aí, indo para o doutor Pedro também, que é uma questão muito maior do que esse lixo visível, que o resíduo sólido, porque nós temos um problema aqui que é do lodo negro, que vem o lixo de fundo, que toda vez que é aberta lá as comportas da represa da EMAI, vem um problema muito sério, que é um lixo altamente contaminante, que vai contra todos os preceitos ambientais, tudo que a gente aprende, é um problema antigo, né? Eu, quando morava em São Paulo, eu sou de Minas, fui para lá e eu presenciei aquela época da obra do afundamento da calha do Tietê. E a gente, naquela época, com uma visão de que ia melhorar, né? Que era o fundamento da calha ali no Pinheiros e tudo. E hoje, vendo a história, você vê que lançaram o projeto do projeto Tietê em 92, que foi o Fleury, né? Que lançou, e falando, foi o Fleury, que nadaria no Rio em 2 anos, no máximo em 5. Né? E quantos bilhões já foram gastos? A 3ª fase foi entregue, nós temos cobrado a apresentação da 4ª fase, que seria, e não temos tido a resposta sobre o que seria essa 4ª fase do projeto, porque nos falam que já melhorou, claro que melhorou em algumas coisas, mas o que a gente sente que está mais próximo melhorou do que poderia ser pior, mas não é nenhuma vantagem, né? E nos últimos anos, o que a gente tem visto é que todo investimento tem sido para a região metropolitana, nem se discute em qualquer coisa para o Tietê, tudo voltado para o Rio Pinheiros. E eu não sou técnica da área da engenharia, mas aqui a Rosa até falou eu faço pela Comissão do Meio Ambiente, mas aqui em Salto a gente conseguiu uma coisa muito positiva, porque é trazer uma responsabilização social muito grande nisso. A gente falando de governança, porque o problema a gente aqui conseguiu despertar, que hoje criou a Fraternidade Solidária, que é a OAB, Associação Comercial, Associação dos Engenheiros e Associação das Indústrias. Então, estamos unidas nesse projeto, fizemos um projeto grande em 2019, ano passado, já começamos agora a costurar alguma coisa maior, e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma ação, porque por mais aí o lado jurídico a gente vê, né, Rosa? Porque por mais que faça sem uma medida judicial, porque se começou em 92 e o projeto não sai, que é o que o doutor Mário falou, não tem continuidade, porque entra governo, muda, né? Eu entrei no TCU e está lá o lançamento. Só nos últimos 8 anos foram gastos 2,6 bilhões no projeto Tietê. Mas a gente não viu nada aqui. Sinceramente, nos últimos anos piorou muito. O
uma associação que é o INEVAT, são senhores, a maior parte engenheiros extremamente dedicados, que estudam isso há anos, e eles trazem com dados e mostrando que desde as últimas obras em São Paulo piorou, aumentou o nível da enchente, de lixo. A gente teve um problema sério aqui, que foram a enchente de 2014, final de 2014, quando abriu as comportas lá, que aí solta esse lodo que tem lá na represa da EMA em Pirapora, teve a mortandade de 70 toneladas de peixe aqui em Salto. Sabe o que é isso? Você pega as fotos. Eu não estava aqui nessa época, mas eu vejo as imagens onde você coloca 70 toneladas de peixe no lixão. E uma coisa para destacar, que Salto hoje é referência em saneamento. Nós temos 99% do lixo tratado. A companhia de saneamento ambiental daqui é referência, até os carros de lixo são elétricos, todo lixo. O problema, quando tem de retirar esse lixo que vem até os resíduos sólidos, as garrafas, que elas não podem ser reaproveitadas, porque aqui tem um trabalho excelente a empresa de lixo aqui, de coleta. Veio um projeto antigo e hoje é referência. Tem gente de todo lugar para ver o trabalho que é feito. Então, nós fazemos o dever de casa e pagamos a conta de São Paulo e Guarulhos. Então, agora era uma coisa que eu já vinha falado com a Rosa, com a Thaís, que é essa turma, né? Que nós somos, acho que agora a gente já está ficando da velha guarda, né, Rosa? E de fazer uma ação para responsabilizar quem é de direito, não é o princípio do poluidor pagador? Alguém tem de pagar essa conta e não pode ser as pessoas daqui, que realmente os municípios aqui sofrem muito. E a gente sente isso, que todo mundo, eu passei a ver isso, que todos os recursos são sempre voltados para a região metropolitana. É uma política de governança injusta, né? Porque o interior fica largado e acaba que os prefeitos também são muito reféns dessa coisa do Estado nesse sentido. Então, a gente não vê resultado. E a diferença que nós conseguimos fazer nesses últimos anos foi essa união, e a cada vez mais. E esse ano nós já tivemos reunião aqui com a nova administração de Salto também, está super unida, estão dispostos, o secretário do Meio Ambiente, semana nós tivemos já reunião com o pessoal de Cabriúva para unir os municípios, para ganhar corpo para essa luta, né? E eu acho assim, o doutor, eu já aproveito aqui cantando doutor Pedro para uns laudos aí para a nossa ação de saúde pública, né, Rosa? Porque o principal é o que não é visível, que esse é o problema que a gente tem, porque transborda. Ano passado, na enchente, aqui tem aquele museu lindo, onde tem a cascata, e teve aqui, perdeu tudo. E o problema é que, quando vem essa poluição, que é super tóxica, é muito difícil, porque você não pode nem tocar, porque aquela lama negra e o mau cheiro, porque tem a Ilha dos Amores, que é lindo, você vai com um visitante lá como, né? Em qualquer país do mundo, a cidade é tão próxima de São Paulo, com excelentes rodovias, seria um local para ser visitado. Fala em fazer o Porto Madeiro em São Paulo, poderia fazer aqui, que é lindo, você já tem uma queda de 15 metros. Já teve, no passado, lá teve um restaurante super bem frequentado, tem obras de arte, tem uma ilha no meio, mas fica impossível de ser um local saudável justamente por isso, né? Então, é isso, a gente está dando sequência a esse trabalho, e é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que o principal aqui é que nós já tem muita gente envolvida já, o envolvimento da sociedade já está grande, e com isso tem os amigos igual a Rosa, a doutora Thais, a Consuelo, todo mundo, doutora Consuelo, então eu acho que a gente tem de fazer a nossa parte, porque os governantes realmente é complicado, porque acaba ficando em segundo plano, muda governo, né? Não é uma coisa visível, porque envolve dinheiro e não é tão visível, né? Então, vamos à luta. Agradeço a todos, agradeço a Rosa para a oportunidade de falar mais uma vez esse projeto, que virou uma paixão, e de compartilhar isso também comigo, né, Rosa? Obrigada.
bacana. Eu acho que o nosso papel também é fazer exatamente isso, né? Levar ao debate, porque a situação de Salto é uma situação que permanece já há muito tempo, né? Que há décadas já que a gente ouve esse problema aqui do esgoto despejado e que acaba pairando lá em cima de um município, uma cidade tão bonita, com tantas qualidades, né? E é maculada por um problema ambiental que não é dela. E não resolvem. Né? Quantos anos, desde que eu conheço a Regina, ela debate, leva, faz evento, a gente vai, se reúne, agora ela fez esse consórcio com várias instituições, mas eu acho que ainda está longe de acabar, como ela colocou, provavelmente só judicializando, que aí também mais anos. Eternidade para chegar ao final de uma ação como essa, né? Que a gente sabe como é, infelizmente. Então, eu acho que é muito importante, e principalmente estar aqui com dois profissionais, né, desta categoria, da academia, principalmente, porque eu acho que, como o Mário colocou, esses debates, eles acabam chegando a quem nos substituirão amanhã, né? Então, é importante a gente deixar legado, deixar quem vai nos substituir. A Regina, daqui a pouco, não estará mais à frente da comissão, eu também sou passageira aqui, eu estou presidindo a Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, mas eu preciso que eu tenha pessoas com esse ímpeto, com essa vontade de vir e discutir o tema, discutir o problema e tentar solucioná-lo. Nós já estamos quase ao final aqui da nossa live, o tempo passa muito rápido, né? Principalmente com 3 especialistas aqui falando sobre o tema, mas eu vou devolver então para o Pedro Mancuso, já deixando registrado aqui toda a nossa gratidão, nosso agradecimento. O bom é que nossa live ela vai ficar aqui eternamente registrada, né? Daqui a alguns anos, eu espero que a gente abra essa live aqui que nós fizemos hoje e a Regina possa dizer assim, puxa vida, né? Um problema do passado, o Salto nunca mais sofreu aquele problema. Que sonho. Né? Se Deus queira. Deus queira. Se Deus quiser. Pedro, para suas considerações finais, obrigada novamente, muito obrigada mesmo. Bom, eu não concordo com a doutora Regina quando ela fala que ela é da velha guarda, porque eu, de que guarda eu sou? Mas eu lembro desse evento, o Miquel me convidou e eu acho que eu tive uma fala conjunta com o presidente, era o presidente da SEMAI, da CETESB, o Carlos Roberto Santos, né? Foi. Acho que nós fizemos ali uma dupla, eu e o Carlos. Bom, eu acho que é uma luta terrível, né, Rosa? Isso não termina nunca. Eu não sei. O que a gente poderia fazer é eu me disponibilizar para fazer o que eu posso fazer, fazer algum bate-papo como nós estamos fazendo aqui, de preferência de longe, porque hoje é melhor assim, né? Mais seguro. Então, estou disponível para isso. O colega Mário, eu acho que você colocou bem, Mário, a questão das linhas, né, de pesquisa aí que nós estamos saindo, aliás, de um ano que nós ficamos no Rio Pinheiros, fazendo um trabalho lá que está relatado nesse livro aí, com uma tecnologia nova, que é o tratamento de água de rios poluídos com nanobolhas de ar, é um negócio meio novo. E quando terminou o trabalho, já se falava nessa ideia de fazer ali um Puerto Madero, né? E que eu havia sugerido o seguinte: puxa vida, tem toda uma pequena estrutura ali do lado da usina de transição que poderia ser feito ali
mediante o contrato de cessão, um centro de pesquisa hidráulico, hidrológico e hidráulico, onde a USP seria uma parceira. Tal. Na minha avaliação, seria muito mais rico do que um Puerto Madeira. Mas não cabe a mim tomar essa decisão. Doutora Rosa Ramos, foi um prazer enorme, eu agradeço muito. Prazer estar aqui com você hoje aqui e com todos que nos assistem. Sempre é muito bom falar com o pessoal do nível de vocês. Fiquem à vontade para, quando precisarem, me chamar. Com aquela restrição que é uma sexta-feira sim e uma não. Uma sim e uma não. Porque eu moro aqui e em Santos. Essa aqui eu estou aqui, mas a próxima eu vou estar em Santos. Foi muito chato, que fecharam as praias. Né? Foi muito chato. Não seria nada ruim ter um painel atrás de você com o mar lá, né? Pelo menos a gente teria o prazer da boa vista, né? Exatamente. Tá bom. Muito bom, Muito obrigado, gente. Muito obrigada, viu, Mário? Eu que agradeço, nos sentimos muito honrados aqui com a sua presença. A 38ª subseção da OAB terá sempre as portas abertas para você. Sim, outros eventos em conjunto. Precisamos aproveitar muito do seu conhecimento, da sua experiência, né? E deixar aqui registrada a eternidade aí que certamente nos seguirão em caminhos melhores, né? Porque você já fez grande parte, já desbravou grande parte, né? Dessa longa caminhada aí que é cuidar da água. Nós que te agradecemos. Muito obrigada. Mário? Microfone. Ótimo. Então, doutora Rosa, agradecer por mais essa oportunidade de poder participar junto com o professor Pedro, junto com a doutora Regina. Isso é sempre muito enriquecedor, né? Eu levo essas nossas experiências para os nossos alunos, né? Acho que isso é muito importante. E nisso que nós falamos, assim, de repassar isso para as próximas, da formação dos próximos profissionais, né? Pegando um gancho, como o professor Pedro mesmo acabou de falar, nós sentimos falta desse contato com soluções que os governantes, normalmente ligados a empresas da área de saneamento, estão aplicando, né, até mesmo como técnicas de nanobolhas, ou de formas de oxigenação da água, né, técnicas assim bem aprimoradas, né, aproveitar esse momento e levar a academia junto ali, né, permitir que a academia participe desse momento, não somente para entrar, às vezes, com novas ideias, mas também para adquirir experiências em oportunidades que são muito difíceis. Não é toda hora que você consegue deixar um profissional trabalhar com o Rio Pinheiros. Não é toda hora que você consegue pegar um profissional e colocar ele lá dentro do Tietê para entender o que está acontecendo, ou levar, por exemplo, em Salto, e ver qual o efeito de chegar a lama negra lá. Eu falo um pouquinho porque eu trabalho um pouco com o pessoal da EMA e eu conheço todos esses meios de campo, né? Então, essas oportunidades para os alunos que estão em formação na área ambiental tem um valor extremamente rico e é a forma que nós temos de deixar para as próximas gerações as questões para serem resolvidas, né? Então, acho que essa oportunidade dessa ligação, né? Por exemplo, depois eu vou fazer até um convite ao professor Pedro Mancuso para participar da nossa semana de engenharia e fazer uma palestra virtual conosco lá. Já vou deixar um gancho colocado aqui, vou convidá-lo com toda certeza para falar para os nossos alunos de engenharia ambiental lá. Muito obrigado e boa tarde a todos. Será uma grande conquista para a Fundação Santo André levar o Pedro Mancuso para fazer palestra lá, com certeza. Muito obrigada, Mário. Você sempre
contribuindo com a nossa comissão. Obrigada. Doutora Regina Veloso, eu vou deixar para você fazer o encerramento da live, fazendo a sua despedida, mas antes disso, só cumprimentar rapidamente aqui umas pessoas que estão conosco. O doutor Sidney Munerati, querido vice-presidente da nossa comissão, o Ítalo Leite, o Rogério Godoy Princiotti, está sempre conosco aqui, muito obrigada. A Rita de Cássia Bardívia, obrigada pela presença. A doutora Renata Tempesta, que é presidente também de comissão da nossa subseção, muito obrigada. O Flávio Ferlini, muito obrigada, Flávio, por estar com a gente. O João Souza, Luiz Fernando Araújo Bueno, diretor de sustentabilidade do CIESP de Campinas. Grande Luiz Fernando, obrigada. Quem mais está por aqui? Muita gente nos assistindo. A Thalita Faria, Desenhidade Nada, a Letícia Rocha, a Thaís Faria. Obrigada por estar com vocês no evento, sempre muito bem-vinda, viu? A Cida Ramos, a querida Sônia Lima, que é da Prefeitura de São Bernardo do Campo, da área ambiental, a Ruth Rodrigues, obrigada. Então, dizendo aqui, viu, Regina, que o problema de Salto é problema de todos nós, não é só de Salto, de fato. O querido Antônio Mauro Saraiva, da USP, que já esteve conosco aqui, lá do Saúde Planetária, a Márcia Santos, enfim, muita gente aqui nos assistindo, a Paula Oliveira, muito obrigada pela presença de todos, a Elisa Rigoto, querida amiga. Doutora Regina, o encerramento é por sua conta. Obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês, é sempre uma honra, e principalmente participar e compartilhar, né, com pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma paixão, né, e ter a oportunidade de vivenciar essa experiência, né, de cada um, né. Eu só tenho a agradecer a todos e a você, Rosa, e espero, né, que esse só seja mais um pinguinho, né, e no futuro possamos mesmo, como diz a Rosa, assistir e ver que houve mudanças, que, de fato, a gente só está construindo um caminho melhor, né? E merece, afinal, nós só temos esse planeta, nós temos de cuidar dele. E muito obrigada mesmo, tá bom? Exatamente. Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigada, e até sexta-feira que vem, uma vez que nós fazemos esse trabalho, todas as sextas, às 16 horas, próxima sexta estaremos aqui novamente com outros painelistas, novos colegas, tratando deste assunto que é tão importante, tão caro para todos nós. Boa tarde a todos, bom final de semana. Tchau. Beijo, tchau.